O conteúdo que você ouvirá a seguir é resultado de estudos de casos de day traders de sucesso que tiveram anos de prática contínua, atravessando ciclos completos de erro, ajuste, repetição e amadurecimento. Tempo suficiente para entender que o mercado não muda para se adaptar ao operador e que insistir nessa expectativa é uma das formas mais eficientes de permanecer preso à frustração. O valor real deste material está justamente no fato de ter sido lapidado pela experiência direta, aquela que cobra caro, mas ensina com precisão. No início, como acontece com a maioria, a leitura era limitada. O foco estava excessivamente concentrado em resultados imediatos e cada dia parecia carregar um peso desproporcional. Um ganho inflava a confiança além do necessário, enquanto uma perda era suficiente para gerar dúvida, tensão e decisões mal calculadas. Esse estágio não se sustenta por muito tempo sem custo emocional, e o preço pago quase sempre vem na forma de desgaste psicológico antes mesmo do financeiro. A transformação não acontece em um momento específico, nem surge como um grande insight isolado. Ela se constrói aos poucos, através da repetição consciente, da observação honesta dos próprios erros e, principalmente, da disposição em abandonar interpretações confortáveis. Chega um ponto em que fica impossível continuar atribuindo os resultados ao mercado, ao acaso ou a fatores externos. A atenção se volta inevitavelmente para dentro, para a forma como cada decisão é tomada sob pressão. Este áudio não é uma coleção de dicas rápidas, nem uma promessa de atalhos. Ele condensa princípios que só se tornam claros quando o operador atravessa o suficiente para perceber padrões recorrentes em si mesmo. Cada bloco que vem a seguir nasce da necessidade de corrigir distorções comuns, quase invisíveis, que sabotam decisões ao longo do tempo. Não se trata de operar mais, nem de buscar oportunidades com mais intensidade, mas de operar melhor a partir de uma postura diferente. O convite aqui é simples, mas exige presença total. Suspender julgamentos rápidos, abandonar a pressa por confirmação e permitir que a perspectiva se expanda além do dia isolado. O que mudou ao longo do tempo não foi o mercado, nem os ativos, nem a estrutura externa. O que mudou foi a forma de pensar diante dele, e é exatamente essa mudança que será construída passo a passo a partir daqui. Um dos primeiros ajustes reais que um operador precisa fazer é abandonar a leitura do mercado a partir de eventos isolados. Quando cada dia passa a ser tratado como uma prova definitiva de competência, a mente entra em um estado de avaliação constante que distorce completamente a tomada de decisão. O curto prazo se transforma em uma armadilha emocional, porque ele amplifica tanto os acertos quanto os erros, criando reações desproporcionais a movimentos que, dentro de um contexto maior, são estatisticamente irrelevantes. O mercado é naturalmente variável, e essa variabilidade não é um defeito do sistema, mas uma característica estrutural. Resultados positivos e negativos se distribuem de forma irregular, mesmo quando a execução é correta. Ignorar esse fato leva o operador a buscar significado onde não existe, interpretando sequências aleatórias como falhas pessoais ou sinais de que algo precisa ser alterado imediatamente. Esse comportamento enfraquece qualquer metodologia, não por deficiência técnica, mas pela incapacidade de sustentá-la ao longo do tempo. Quando a perspectiva se amplia, o foco deixa de estar no dia isolado e passa a se apoiar no sistema como um todo. Um sistema não se valida por um trade, nem por uma semana específica, mas pela repetição consistente ao longo de uma amostra suficiente. Essa mudança de visão reduz a carga emocional associada a cada decisão, porque o operador entende que nenhum evento individual tem poder real para definir sua trajetória. Pensar em termos de longo prazo não significa ignorar o presente, mas interpretá-lo corretamente. Cada operação passa a ser apenas uma unidade dentro de uma sequência maior, e não um julgamento final sobre capacidade ou futuro.
A partir desse ponto, decisões deixam de ser tomadas para aliviar desconfortos imediatos e passam a ser guiadas por coerência estatística e disciplina temporal. É nesse reposicionamento que a clareza começa a se estabilizar e que o processo ganha prioridade sobre o resultado momentâneo. Grande parte da pressão sentida durante a operação não vem do mercado em si, mas das expectativas que o próprio operador projeta sobre ele. Quando existe uma meta rígida para o dia, para a semana ou até para uma única operação, a leitura deixa de ser limpa e passa a ser contaminada por uma necessidade interna de confirmação. O gráfico deixa de ser observado como ele é e passa a ser interpretado como deveria ser, de acordo com o desejo de quem está operando naquele momento. A expectativa cria um vínculo emocional antecipado com um resultado que ainda não existe. Antes mesmo de qualquer erro técnico, o operador já está psicologicamente exposto, porque sua mente se organiza em torno de um cenário específico. Quando o mercado não corresponde a esse cenário, surge frustração, pressa ou a sensação de que algo precisa ser feito imediatamente para compensar. Esse estado interno reduz a capacidade de esperar, filtrar e respeitar critérios, transformando decisões que deveriam ser simples em atos carregados de tensão. Metas rígidas funcionam como uma lente distorcida. Elas fazem com que cada candle seja avaliado não pela sua qualidade objetiva, mas pelo quanto ele aproxima ou afasta o operador de um número desejado. Nesse contexto, operações passam a ser forçadas, entradas são antecipadas e saídas são mal executadas. O problema não está em ter objetivos de longo prazo, mas em tentar impor esses objetivos ao comportamento imprevisível do mercado em janelas curtas de tempo. A neutralidade surge como uma forma de proteção emocional e operacional. Neutralizar expectativas não significa operar sem direção ou sem propósito, mas abandonar a necessidade de que algo específico aconteça agora. O operador neutro aceita que o mercado pode entregar oportunidades ou não, pode validar o plano ou não, sem que isso altere sua postura. Essa ausência de exigência reduz drasticamente a urgência e a compulsão por agir, permitindo que apenas cenários realmente alinhados sejam executados. Quando a expectativa é neutralizada, o sofrimento diminui antes mesmo que qualquer erro aconteça. O operador não entra em conflito com a realidade, porque não tenta moldá-la a partir de desejos internos. Ele passa a operar com mais espaço mental, mais paciência e maior clareza, entendendo que sua responsabilidade termina na execução correta. Tudo além disso pertence ao domínio da incerteza, que não precisa ser combatida, apenas respeitada. Uma das mudanças mais profundas no desenvolvimento de um operador acontece quando a recompensa deixa de ser o centro da atenção. Enquanto o foco permanece exclusivamente no ganho financeiro, cada operação carrega um peso excessivo, como se precisasse provar algo sobre competência, inteligência ou valor pessoal. Esse tipo de relação com o resultado distorce a leitura, acelera decisões e cria uma dependência emocional que compromete a clareza necessária para executar bem. Quando o resultado passa a ser compreendido como feedback e não como julgamento, o cenário interno muda de forma significativa. Ganhos e perdas deixam de ocupar extremos emocionais e começam a ser analisados como respostas do sistema, as condições do mercado e a qualidade da execução. O operador amadurecido não pergunta apenas se ganhou ou perdeu, mas se agiu de acordo com o que havia sido planejado, se respeitou seus critérios e se manteve a postura correta durante todo o processo. Nesse ponto, o aprendizado se torna a métrica central. Cada operação passa a carregar informações valiosas sobre comportamento, timing, leitura de contexto e estado mental. Mesmo um trade negativo pode ser considerado bem-sucedido quando entrega clareza sobre ajustes necessários ou confirma que a execução foi correta dentro de um cenário probabilístico. Essa mudança reduz drasticamente a necessidade de validação externa e fortalece a autonomia do operador.
O registro consistente das operações surge como uma ferramenta fundamental nesse processo. Ao documentar decisões, emoções, contexto e resultados, o operador cria um espelho fiel do próprio comportamento ao longo do tempo. Esse hábito transforma experiências dispersas em padrões observáveis, permitindo correções conscientes e evolução real. Sem esse registro, a mente tende a distorcer memórias, minimizar erros recorrentes e supervalorizar acertos pontuais. Quando o foco deixa de ser a recompensa imediata e passa a ser o aprendizado contínuo, a evolução deixa de depender de ciclos favoráveis. O operador não precisa mais que o mercado confirme sua competência a cada dia, porque o crescimento acontece independentemente do resultado pontual. É justamente nesse estágio que a performance começa a se estabilizar, pois a atenção se desloca daquilo que não pode ser controlado para aquilo que pode ser desenvolvido com consistência. Antes de qualquer análise, leitura de mercado ou decisão técnica, existe um fator silencioso que determina a qualidade de tudo o que vem depois. Esse fator é o estado interno do operador no momento da ação. Ignorar essa variável é assumir que decisões complexas podem ser tomadas de forma consistente independentemente do corpo, da mente e do nível de energia disponível, o que na prática nunca se sustenta por muito tempo. O mercado responde à execução, mas a execução nasce do estado em que o operador se encontra. A avaliação interna antes da ação passa a ser um critério tão importante quanto qualquer filtro técnico. Não se trata de introspecção abstrata, mas de uma checagem objetiva sobre clareza mental, presença e disposição emocional. Operar cansado, tenso ou excessivamente estimulado compromete a leitura e distorce a percepção de risco. Mesmo um sistema sólido perde eficiência quando executado a partir de um estado degradado, porque pequenas falhas de atenção se acumulam rapidamente. Energia deve ser tratada como capital operacional. Assim como o financeiro, ela é limitada, pode ser desperdiçada e precisa ser preservada. Cada decisão consome recursos mentais, e quando esses recursos se esgotam, a tendência é simplificar excessivamente, antecipar entradas ou justificar erros. O operador maduro entende que não precisa estar ativo o tempo todo para ser produtivo. Ele reconhece que proteger sua energia é uma forma direta de proteger sua consistência. A rotina cumpre o papel de estabilizador desse estado. Ela reduz a necessidade de decisões desnecessárias, cria previsibilidade interna e oferece um ponto de referência constante em meio à incerteza do mercado. Horários definidos, rituais pré-operacionais e limites claros de atuação funcionam como âncoras que mantêm o operador alinhado, mesmo em dias mais desafiadores. A rotina não engessa a atuação, mas cria espaço para que a execução aconteça com menos interferência emocional. Quando o estado interno é negligenciado, boas decisões técnicas começam a se transformar em erros aparentemente inexplicáveis. Entradas corretas são mal executadas, saídas perdem precisão e o julgamento se torna inconsistente. Não é o método que falha nesse cenário, mas o estado a partir do qual ele é aplicado. Reconhecer isso é compreender que performance não começa no gráfico, mas na capacidade de autorregulação que sustenta cada ação. Um dos movimentos mais difíceis para quem opera mercados voláteis é aceitar que menos ação costuma produzir mais clareza. Existe uma ilusão persistente de que oportunidades estão sempre passando e de que agir com frequência é sinônimo de produtividade. Na prática, esse comportamento apenas dilui a qualidade das decisões e aumenta o ruído mental. A seleção extrema surge como um filtro necessário para proteger atenção, energia e capital, 3 recursos que se esgotam muito mais rápido do que a maioria percebe. Quando o operador reduz deliberadamente o número de escolhas, algo importante acontece internamente. A leitura se torna mais nítida,
o reconhecimento de padrões se aprofunda e a confiança deixa de depender de estímulos constantes. Trabalhar com poucos ativos, poucas estruturas e critérios bem definidos cria familiaridade real, não aquela sensação superficial de domínio que nasce do excesso de exposição. A mente passa a operar em território conhecido, o que reduz impulsividade e aumenta a precisão. A paciência ativa não é passividade disfarçada, nem ausência de interesse pelo mercado. Trata-se de um estado de vigilância calma, onde a atenção está presente, mas a ação só acontece quando todas as condições previamente estabelecidas se alinham. Esse tipo de postura exige maturidade, porque confronta diretamente o desconforto do vazio, da espera e da escassez aparente de oportunidades. É justamente nesse espaço que muitos operadores se sabotam, confundindo tédio com falta de progresso. Ao priorizar qualidade acima de quantidade, o operador começa a perceber que nem toda variação de preço merece envolvimento. Muitas movimentações são apenas ruído, e entrar nelas não acrescenta experiência nem vantagem estatística. A clareza nasce da recusa consciente, da capacidade de dizer não repetidas vezes até que o cenário correto se apresente. Essa postura preserva o estado mental e impede que decisões sejam tomadas apenas para aliviar a ansiedade. A correção central aqui é direta e inevitável. O excesso de oportunidades gera mediocridade porque fragmenta foco, enfraquece critérios e normaliza o improviso. A seleção extrema, por outro lado, constrói consistência silenciosa. Ela transforma a espera em parte do processo e faz com que cada ação tenha peso real. Nesse ponto, a paciência deixa de ser um obstáculo e passa a ser uma vantagem estrutural, sustentando decisões mais limpas e um comportamento cada vez mais alinhado com o longo prazo. Em um determinado estágio de maturidade, o operador percebe que a maior ameaça à sua evolução não está na falta de oportunidades, mas na forma como ele hierarquiza seus objetivos. Enquanto a ambição de ganhar permanece no topo, todas as outras decisões acabam sendo contaminadas por pressa, excesso de risco e expectativas irreais. A preservação, por outro lado, exige uma inversão completa dessa lógica, onde permanecer no jogo passa a ser mais importante do que qualquer resultado pontual. Quando o risco se torna a variável central da tomada de decisão, o mercado deixa de ser um espaço de tentativa e erro impulsivo e passa a funcionar como um ambiente de gestão consciente. Cada operação é avaliada não apenas pelo potencial de retorno, mas principalmente pelo impacto que uma perda teria sobre a estrutura como um todo. Essa mudança parece sutil à primeira vista, mas redefine completamente a relação com o capital e com o próprio psicológico do operador. Perda controlada não é fracasso, e entender isso marca uma ruptura clara com a mentalidade iniciante. O operador experiente sabe que uma perda bem administrada é um sinal de competência, porque ela confirma que limites foram respeitados mesmo sob pressão. Esse tipo de postura cria estabilidade emocional, reduz a necessidade de compensação e impede que decisões ruins se acumulem em sequência. A preservação do capital financeiro caminha junto com a preservação do capital mental. A continuidade se revela, então, como a verdadeira vantagem competitiva. Permanecer operacional ao longo do tempo permite atravessar fases ruins sem colapsar, aprender com dados reais e ajustar processos de forma racional. Quem sobrevive tempo suficiente desenvolve leitura mais profunda, maior tolerância à incerteza e uma clareza que não pode ser acelerada artificialmente. O mercado favorece quem permanece, não quem tenta vencer rapidamente. Nesse contexto, a ambição perde seu caráter destrutivo e dá lugar a uma estratégia de sobrevivência consciente. Ganhar deixa de ser uma obsessão diária e passa a ser uma consequência natural de decisões sustentáveis. Quem mantém o foco exclusivo em ganhar
costuma ignorar sinais de desgaste, ampliar riscos desnecessários e comprometer a própria trajetória. Quem entende a importância da preservação constrói algo mais raro e mais valioso, que é a capacidade de continuar operando com lucidez quando a maioria já ficou pelo caminho. Existe um momento no desenvolvimento do operador em que o confronto direto com o mercado deixa de fazer sentido. Não porque o mercado tenha se tornado mais previsível ou mais favorável, mas porque fica evidente que resistir ao que está acontecendo consome energia mental e capital de forma desnecessária. O operador que amadurece percebe que insistir em opiniões rígidas é uma forma sofisticada de ego, disfarçada de convicção técnica. O alinhamento com forças maiores começa quando a necessidade de estar certo perde importância. O mercado não responde à lógica individual, nem valida interpretações pessoais apenas porque parecem bem fundamentadas. Ele se move a partir de dinâmicas que não pedem permissão e não explicam suas decisões. Diante disso, a adaptação constante deixa de ser uma estratégia e passa a ser uma postura básica de sobrevivência. O operador não tenta impor sua leitura, ele ajusta sua atuação conforme o ambiente se revela. Abandonar a rigidez não significa operar sem critérios ou abrir mão de método. Significa compreender que todo método existe dentro de um contexto maior e mutável. O que funcionou em determinado período pode exigir ajustes em outro, não por falha estrutural, mas porque o ambiente mudou. A resistência a essa adaptação geralmente nasce do apego emocional a uma forma específica de operar, como se ela definisse a identidade do operador. Quando esse apego é questionado, surge a fricção interna que antecede muitos erros evitáveis. A leitura do ambiente passa a ter prioridade absoluta sobre a opinião pessoal. Em vez de buscar confirmações para uma ideia prévia, o operador aprende a observar o que está sendo mostrado, sem tentar encaixar o mercado em narrativas confortáveis. Essa postura reduz o desgaste mental, porque elimina a necessidade constante de justificar decisões que não encontram respaldo no comportamento real do preço. A clareza aumenta quando a atenção se desloca do que deveria acontecer para o que efetivamente está acontecendo. Resistir ao fluxo exige esforço contínuo, vigilância excessiva e uma carga emocional elevada. Alinhar-se, por outro lado, permite decisões mais simples, execuções mais limpas e uma relação mais saudável com o risco. Quando o operador deixa de lutar contra forças maiores do que ele, sobra energia para o que realmente importa: preservar capital, manter clareza e permanecer disponível para agir quando o ambiente oferece condições reais. Nesse ponto, o mercado deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um sistema ao qual se responde com inteligência, em vez de confronto. Um dos sinais mais claros de maturidade operacional surge quando o operador aprende a conviver com a ausência de ação sem desconforto interno. No início da jornada, estar fora do mercado costuma gerar ansiedade, uma sensação constante de que algo importante está sendo perdido. Essa inquietação não nasce de oportunidade real, mas do medo de ficar para trás, de não participar, de não estar presente quando algo acontece. Esse estado mental cria decisões apressadas e entradas sem critério, que corroem a consistência de forma silenciosa. A omissão consciente não é passividade, nem indecisão. Ela é uma escolha ativa baseada em clareza. Significa olhar para o mercado, reconhecer que não há alinhamento suficiente com o plano e, ainda assim, permanecer em equilíbrio com essa decisão. Esse comportamento exige muito mais controle interno do que simplesmente clicar para entrar em uma operação. É nesse ponto que o operador começa a perceber que fazer menos, quando bem fundamentado, preserva mais do que agir por impulso. O FOMO atua como um sabotador porque distorce a percepção do que realmente importa. Ele cria a ilusão de escassez, como se cada movimento fosse único e irrepetível,
quando na realidade o mercado oferece oportunidades de forma contínua ao longo do tempo. Ao ceder a essa pressão, o operador troca a lógica pela urgência e compromete não apenas o resultado daquele trade, mas a estabilidade psicológica do processo como um todo. Aceitar a imperfeição do mercado também faz parte desse estágio. Nem todos os movimentos serão claros, nem todas as leituras estarão completas, e isso não representa um problema a ser corrigido à força. A maturidade está em reconhecer que a clareza não é constante e que operar apenas quando ela existe é uma forma de respeito ao próprio método. Permanecer fora em momentos nebulosos protege energia, capital e foco. 3 recursos que se desgastam rapidamente quando decisões são tomadas por ansiedade. A continuidade psicológica nasce exatamente dessa postura. Ao não se fragmentar emocionalmente a cada oportunidade perdida, o operador mantém um estado interno estável, capaz de sustentar boas decisões quando o cenário realmente se alinha. Nem toda oportunidade precisa ser vivida, porque o objetivo não é participar de tudo, mas permanecer inteiro e lúcido ao longo do tempo. É essa capacidade de esperar sem tensão que diferencia quem sobrevive no longo prazo de quem se perde na necessidade constante de agir. Em algum ponto do desenvolvimento real como operador, torna-se impossível continuar evoluindo sem assumir responsabilidade total por tudo o que acontece dentro da própria operação. Isso não significa ignorar a existência de variáveis externas ou negar a natureza imprevisível do mercado, mas compreender que a única área onde existe controle verdadeiro é na própria conduta. Enquanto o operador terceiriza a culpa, seja para o mercado, para a estratégia ou para as circunstâncias momentâneas, ele permanece dependente de fatores que não pode ajustar de forma consistente. A responsabilidade radical começa quando cada resultado passa a ser analisado não como um julgamento de valor, mas como uma consequência direta das decisões tomadas. O foco deixa de ser se o trade deu certo ou errado e passa a ser se as regras foram respeitadas com precisão. Essa mudança encerra o ciclo de justificativas emocionais e abre espaço para uma evolução real, baseada em fatos observáveis e não em narrativas internas convenientes. O compromisso com regras claras é o que sustenta essa postura ao longo do tempo. Regras não existem para limitar a criatividade ou engessar o operador, mas para protegê-lo de si mesmo nos momentos em que a pressão emocional tende a distorcer a percepção. Quando o operador decide seguir regras apenas quando se sente confortável, ele não está operando um método, mas negociando com o próprio ego. A disciplina pessoal surge justamente da decisão de cumprir o plano independentemente do desconforto momentâneo. O registro sistemático das operações é a ferramenta que torna essa responsabilidade visível. Anotar entradas, saídas, contexto emocional e qualidade da execução cria um espelho honesto, difícil de ser ignorado. Ao confrontar esses dados com regularidade, o operador deixa de depender da memória seletiva e passa a enxergar padrões que antes se repetiam de forma inconsciente. Esse confronto não é confortável, mas é necessário para quebrar ciclos antigos. Quando a responsabilidade é assumida de forma integral, nenhum método é tratado como algo mágico ou infalível. Ele passa a ser visto como uma estrutura que só funciona quando é respeitada. Sem essa postura, qualquer sistema se deteriora com o tempo, não por falhas técnicas, mas por falhas humanas. A disciplina, nesse contexto, deixa de ser uma qualidade desejável e se torna um requisito básico para que qualquer abordagem tenha a chance de se sustentar no longo prazo. Ao reunir todos os pontos apresentados, torna-se evidente que o progresso real no mercado não vem de ajustes pontuais, mas de uma reorganização profunda da forma de operar e de pensar. Cada correção abordada ao longo do caminho aponta para o mesmo núcleo. Decisões melhores surgem quando o operador abandona a pressa, neutraliza expectativas rígidas, aceita a imperfeição e passa a enxergar o trading como um processo contínuo,
não como uma sequência de eventos isolados que precisam dar certo a qualquer custo. A disciplina aparece nesse contexto não como rigidez mecânica, mas como um eixo que sustenta clareza sob pressão. Ela se manifesta na capacidade de esperar, de selecionar menos, de preservar capital e energia quando o cenário não é favorável. Disciplina é o que impede que emoções momentâneas distorçam decisões que deveriam ser simples. É ela que transforma conhecimento em comportamento consistente, independentemente do resultado imediato de cada ação. Quando o foco se desloca para o longo prazo, a relação com o mercado se estabiliza. O operador deixa de buscar validação em dias específicos e passa a construir continuidade. Perdas deixam de ser eventos ameaçadores e passam a ser custos naturais de permanência. Ganhos não criam euforia excessiva, porque já não definem identidade. O que sustenta a trajetória é a capacidade de permanecer íntegro, repetindo decisões corretas com paciência e responsabilidade. Nesse estágio, a identidade se torna o fator decisivo. O operador não age mais tentando provar algo ao mercado, nem reage de forma defensiva ao que não controla. Ele atua a partir de uma postura clara, consciente e assumidamente responsável por cada escolha. O mercado continua incerto, como sempre foi, mas a forma de se posicionar diante dele já não oscila com a mesma intensidade. A postura se torna estável, e é essa estabilidade que permite atravessar o tempo com consistência. O uso de áudios para reprogramar a sua mente e mudar sua mentalidade é fundamental. Ao ouvir repetidamente esse conhecimento, sua mente absorve e internaliza por meio da repetição, moldando seus pensamentos e transformando a sua mentalidade de um trader perdedor para a mentalidade firme e tranquila de um trader vencedor. Então, se você gostou desse áudio, deixe um gostei e se inscreva. Aqui temos vídeos novos todos os dias. Ative o sininho e comente abaixo sobre seus insights. Com o entendimento certo do mercado, você transformará seus resultados. E finalmente, você sentirá que está tendo progresso. Vejo você no próximo vídeo.